Vamos mais um dia, mais uma hora, um momento que Deus preparou para nós, né? Nos reunirmos aqui para meditar, para fazer uma reflexão sobre o que Deus vai falar para mim e para você hoje, amém? Através dessa palavra. Glórias a Deus. Vamos começar esse momento tão especial, porque Deus colocou você aí, Deus me colocou aqui para nós, né? Juntos estarmos aqui se alimentando desse maná, dessa palavra tão maravilhosa que é do Senhor, né? Então vamos orar, começando, né? Para começar esse momento especial, que Deus abençoe cada um dos meus irmãozinhos surdos e irmãozinhos ouvintes. Todos nós somos família do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, sua casa, sua família. E que hoje você receba no seu coração essa palavra vinda de Deus para todos nós, amém? E que tudo que for falado aqui hoje, tudo é somente de Deus para você, para mim, para que nós possamos mudar a cada dia, a cada momento, a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de sentir e de fazer, né? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, amém? Hoje nós vamos falar, né, no livro, na palavra de Deus, no livro de 2 a Timóteo, 2 Timóteo, no Novo Testamento, né? Capítulo 2, versículo 15. Mas nós também vamos ler o versículo 14, o 15 e o 16. Mas nós vamos fazer reflexão no 15, amém? Deus abençoe a mim e a você, que nós possamos de verdade entender e mudar a nossa vida, amém? Então, 2 a Timóteo, né? No Novo Testamento, no capítulo 2, no versículo 14, no 15 e no 16, amém? Então, receba aí no seu coração, porque eu já recebi, amém? Então, vamos lá, vamos ler, depois a gente faz a reflexão, certo? Olha só, meus irmãos, Deus, ele fala a todo instante, a todo momento, ele usa pessoas, ele usa palavras, ele usa música, ele usa louvores, né? Ele usa quem ele quiser, o que ele quiser, no momento que ele quiser, para falar com você e comigo, amém? Graças a Deus somos privilegiados, porque estamos aqui escolhido, né? Nesse momento agora, porque algo nós temos que mudar, algo nós temos que receber e viver, e algo nós temos que testemunhar, amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus, né? Então vamos ler lá o 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 16, mas nós vamos fazer reflexão no 15, certo? O procedimento para os que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Olha, meus irmãos, é um alerta para muitos, né? Olha só, lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus que não discutam por causa de palavras, né, que não tem utilidade alguma. Então tem muita gente aí discutindo, brigando, falando por palavras que não tem utilidade nenhuma, né? Então aqui é um alerta para nós cristãos, né? Senão para prejudicar os ouvintes. Então a gente sabe que aquilo que não vai fazer o bem, ele vai prejudicar. Ele não tem por que se dar atenção para aquilo, né? Então a gente precisa estar aí com moderação, né? Com astúcia, vigiando, né? Estando atento. Então a gente precisa estar aí realmente vivendo uma vida cristã de verdade, né?
Ó, o 15, procura apresentar-se aprovado diante de Deus, né? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas. Quantas pessoas aí, né, meus irmãos, na roda de amigos, né, nos lugares onde está, não quer ficar excluído, entra com palavras profanas, com palavras, né, palavras que Deus não se alegra, que Deus alerta para que a boca do cristão, né, ela não venha falar coisas que o coração tá cheio, né? Isso é um alerta para todos, né? Para que a gente não venha falar isso, porque isso aí só vai nos prejudicar, né? Então, olha só, evite conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, né? Então tem aquelas pessoas assim, tá ouvindo, né? Então vai lá e bota uma fogueira, bota mais um pedacinho de lenha ali na fogueira. Você entendeu? Eu não faço nada. Eu nunca causei isso, mas só com a palavra e o incentivo que você fala, na hora que você fala, você pode trazer, não é só um galho para colocar na fogueira, você traz um caminhão inteiro de galho. Você pode destruir a vida de alguém, você pode promover a desgraça da outra pessoa, você pode promover uma queda muito grande da outra. Então a gente precisa estar aí, né, vigiando, com atenção naquilo que a gente fala, estar ali atento mesmo o que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você através da palavra, né? Não precisa ninguém falar para você quando você vai agir de maneira errada ou de maneira que você não deve estar ali, né? Ou no lugar que você não deve estar, ou da maneira que você se expressa. Então a gente sabe que realmente, né? Somos maduros, meus irmãos, somos maduros na inteligência, né? Então usa a tua inteligência para buscar a vontade do Senhor, usa a tua inteligência para entender que o que Deus fala é o certo, o que Deus manda é o correto, e nós precisamos viver. Quem quer viver na presença de Deus tem que abrir mão de muitas coisas, né? Não tem que trazer coisas do velho homem para a vida cristã, do velho homem para a nova criatura. O que ficou no passado ficou. Então, você tem que ser realmente aquilo que você, né, fala, mas você também tem que viver. Porque falar é fácil, viver que é o difícil, né, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos fazer a reflexão agora. Receba no teu coração como um zelo de Deus, como um conserto de Deus para a tua vida, e eu recebo para a minha vida, amém? Vamos lá, meus irmãos. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo para que muitas pessoas, né, pudessem também ouvir, porque Deus fala da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, usando as pessoas que Ele escolheu. Entendeu? E nós temos que estar aqui pronto, né? Vamos lá, vamos no ir de pregar e vamos falar do amor de Cristo, vamos falar o que Deus está colocando aos nossos corações. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Então, lembre-se, você precisa realmente fazer aquilo que Deus escolheu para que você fizesse, certo? Porque o teu coração sabe, a tua consciência sabe, né? A gente sabe aquilo que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer. Então, por que não fazer aquilo que podemos fazer e que devemos fazer, né? É muito mais fácil do que você prejudicar você mesmo. Além de prejudicar outras pessoas, prejudica mais ainda você, né? Então, irmãos, preste muita atenção, né? Aquele que quer ser um instrumento, né? Aquele que quer ser usado, ser, né, nas mãos de Deus como um servo, né? Um servo obediente. Então é preciso a gente passar, né, por provações. É muito necessário a gente aprender que muitos desertos que a gente passa é uma trajetória que a gente está amadurecendo, né? Porque você vai sair daquele período difícil, doloroso, muito mais forte, né? E com mais clareza das coisas, né, meus irmãos? Porque às vezes a gente precisa passar mesmo, né? Para reconhecer que nós temos um Deus, que se não for Ele, a gente não sai daquele pedaço, daquela passagem que nós temos que passar, né? Então todo mundo passa por um deserto, mas também, né, ele tem lá na frente, ele tem a recompensa, né?
Então, todo o propósito, né, aqui debaixo da terra, aqui na terra, né, debaixo da terra não, aqui na terra, tem um porquê e tem um para quê, certo? Então, nós somos motivados a cada dia a ter força, a ter esperança, a ter, né, a fé, acreditando que tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Então, para levar uma vida de santidade e conhecer a palavra de Deus, vivendo o que prega. Então não adianta eu pregar para você e não viver, porque quem está perdendo sou eu. Muito, mas muito mesmo. Eu preciso aqui, consertar aqui dentro de mim, porque é de mim, meus irmãos, é de mim. Se eu não consertar a mim, quem vai poder consertar? Entendeu? Ninguém pode fazer isso por mim. Quem pode sou eu. Assim com você também, entendeu? Então, nesse versículo de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele escreve, procure se apresentar a Deus aprovado. Então é de cada um, é você e Deus, sou eu e Deus. Então a gente precisa vir aqui, na palavra dele. Tô fazendo a vontade do Senhor? Tô na obediência? Tô no caminho certo? Então eu tô fazendo, né, aquilo que vai agradar o Senhor e vou me apresentar diante de Deus conforme a vontade dele. Entendeu? Então ninguém tem que fazer nada para provar para o homem que ele pode. Ninguém pode fazer nada para o homem reconhecer e dar mérito a ele. Porque, gente, a glória não é do homem, a glória é de Deus. O reconhecimento do que o homem faz não é para ele, porque nós somos servo, é de Deus, é para Deus, porque somos usados na vida das pessoas, para as pessoas serem alertadas que existe um Deus, que ele tem que mudar, porque se não mudar, é dois caminhos, é céu e inferno. Ninguém vai ficar no meio do caminho, ninguém vai ficar em cima do muro. É aquilo que a pessoa tem, né? Deus deixou ela com o direito de escolher, né, aquilo que ela quer para a vida dela. Então, alertada ela foi, recebeu a palavra, mas não, né, guardou e nem pôs no coração e nem cumpriu. Então, é de cada um, né, meus irmãos? A nossa missão nós temos que fazer e fazer com muito amor, com muito carinho, né? Olhando para o nosso próximo com empatia, porque julgamento não cabe ao ser humano. Nós não viemos aqui para julgar, nós viemos aqui para ajudar, nós não viemos aqui para apontar o dedo, nós viemos aqui para estender a mão. Lembre-se, enquanto você está julgando o teu próximo, Deus está sabendo, Deus está vendo tudo a forma que está aí dentro desse coração que está julgando. Será que você é tão íntegro? Será que você é tão capaz? Será que você é tão assim, né? É uma pessoa sem defeito, sem de repente tropeçar, uma pessoa melhor que o outro? Porque nós estamos aqui no caminho da perfeição, porque perfeito é só o Senhor Jesus. Então cuidado quando você fala, da maneira que você fala, da maneira que você impõe para o seu próximo, porque isso é muito, meus irmãos, é muito perigoso. Porque eu nunca posso me achar que eu estou fazendo tudo certo, que eu estou sem erro, que eu estou ali, né? Será que o egoísmo, o ego meu não estaria falando mais alto? Será que eu não estou ultrapassando o meu limite? Então é preciso cuidado, né? É preciso a gente estar aí realmente vendo o que é, né? E o que precisamos fazer. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, né, ele procura apresentar-se, aprovar a Deus, ele escreve, né, procure-se apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Este versículo, meus irmãos, ele enfatiza a importância, né, ele enfatiza a importância de estudar a palavra de Deus e interpretá-la corretamente. Então, o que sai da boca do homem sem a direção de Deus, então não está agindo corretamente, né? Ele tá fazendo uma coisa do próprio entendimento dele, e não é assim que devemos fazer, né? Então o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, escrito nesses versículos, né?
Irmãos, neste versículo nos orienta a viver de forma íntegra e agir, né, com retidão, evitar discussões inúteis, né, fúteis. Então a gente precisa estar bem aí, né? Porque tem gente que tá brigando e não sabe nem por que tá brigando. Ela tá falando uma coisa que ela nem entende, ela tá acusando, ela tá brigando, ela não aceita ouvir o outro, ela não aceita abrir a boca quando o Espírito Santo de Deus fala através dela, né? Ela quer falar por ela é impetuosa, ela é de momento, ela age de impulso. Isso é muito perigoso, meu irmão. Tanta gente discutindo, sendo que a nossa vida aqui é uma outra coisa, é para nós estarmos unidos na mesma missão e não destruído pela missão, né? Porque tem pessoas que destroem o outro. Ele, porque ele fala melhor, porque ele tem um estudo a mais, ou porque ele tem um conhecimento a mais, ele acha que ele é superior ao outro. Gente, está enganado, está enganando a si mesmo, porque Deus te usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele fala aos corações. Entendeu? Então a gente nunca pode se sentir superior ao outro ou melhor que o outro. Entenda isso. Agora você também tem que entender: o que é certo, o que é errado. Saiu do que é certo, vai te levar para o inferno. Se você continuar insistindo e continuar indo em direção errada, vai te levar para o inferno. Se você realmente se posicionar e falar: não, isso aqui não pertence para mim fazer, isso aqui eu estou fazendo, estou contrariando a Deus, e volta para o caminho certo, você está correto, meu irmão. Mas procura não ficar saindo e voltando, porque com Deus ninguém se brinca. Deus conhece o nosso interior, não é a nossa aparência, não é o nosso exterior, entendeu? Então vamos lá. A gente precisa então evitar tudo isso aí, né? Discussões desnecessárias, né, meus irmãos? Aplicar a verdade divina, é isso que nós temos que fazer, né? Com sabedoria, e ter a postura de um obreiro dedicado e irrepreensível. Então, quando alguém olhar para você, vai falar: essa pessoa realmente é uma pessoa correta, é uma pessoa que vive o que prega, né? Não eu sei, né? Pregar lá na igreja e lá fora, a minha vida está toda completamente errada, eu estou agindo completamente errado. Então, o meu testemunho não é lá dentro da igreja é fácil. É lá aqui fora, meu irmão, é dentro da tua casa, é dentro do teu trabalho, é na sua vizinhança, aonde quer que você esteja. Esse é o testemunho, a vida corretamente, né, direcionada pela palavra de Deus, você vai viver aqui fora, entendeu? Porque aqui fora que é a dificuldade, aqui fora que é a parte difícil, né? Dentro da igreja é fácil, né? É uma hora, meia hora, né? Não sei quantos minutos você passa lá dentro é fácil. Agora, no dia a dia, é aí que vem as provas, meus irmãos. É aí que você encontra a dificuldade, né, de lutar contra a tua vontade, contra a tua vontade de falar aquilo que você tem vontade, ou voltando para as coisas de Deus e falando e lutando com você mesmo. Isso aqui não é a postura minha. Isso aqui eu não devo fazer, porque eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter amor pelo meu próximo. E o teu próximo, o meu próximo, não é sempre as pessoas agradáveis que você se identifica. São pessoas difíceis, né? Mas Deus sabe tudo aquilo que Ele tem reservado para você e para mim. Amém? Então, olha só. Busque a aprovação de Deus e não dos homens, né? Você tem que estar aí preocupado se você está agradando a Deus, né? Então você tem que buscar a aprovação de Deus e não se preocupar com os homens. Ah, será que eu estou falando certo? Será que eu estou agradando? Será que eu estou sendo bem aceito? Você tem que falar aquilo que Deus manda, meu irmão. Você tem que se preocupar em agradar a Deus, que através de você Deus vai falar, Deus vai te usar muito na vida das pessoas, né? Agora tem pessoas que estão preocupadas com títulos, né? Com curtidas, com aceitação, com aplausos. Então cuidado, viu? Cuidado, meus irmãos, que o diabo não engane você, que você não viva enganado, né? Que a honra e a glória é só do Senhor Jesus. Amém? Você tá ligado?
Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? Eu estou entendendo, porque eu estou recebendo, né, tudo isso aqui para minha vida. Amém? Então vamos lá. Esforça-se para viver de modo que Deus se agrade das suas ações, no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar que você esteja, meus irmãos. As suas ações vai mostrar quem você é. As suas atitudes vai mostrar quem você é, quem vive em você, as trevas ou a luz, né? Então você vai mostrar aquilo que você é lá fora. Você vai mostrar aquilo que você tem dentro de você lá fora. Você vai mostrar se você realmente é uma pessoa convertida, é lá fora, quando alguém te questiona, quando alguém faz uma coisa que você que não vai te agradar, quando alguém vai contra você, é lá que você tem que mostrar. É dentro da sua casa, é no seu trabalho, é em qualquer lugar que você esteja. Glórias a Deus. Amém? Você está entendendo que a vida do cristão ela não é fácil? Você aceita Jesus Cristo como o único salvador da sua vida, então vai ser um mar de rosa, não vou precisar fazer nada. É aí que vai vir, né? Porque o caminho que nos leva ao Senhor é estreito, meus irmãos. Por que é estreito? Porque você vai ter que deixar muita coisa, você vai ter que ter mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de ações. É uma mudança por completo, porque cada passo que você dá, você vai encontrar alguma coisa na tua frente, um obstáculo, né? Uma palavra mal falada para você, que você não deve deixar ir para o seu coração, porque senão você vai se autopenalizar, você vai ficar sentindo pena de você mesmo, né? Achando que você é um coitadinho, e você não é um coitadinho. Você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está aqui junto comigo, junto com você, para nos orientar, para nos dar o conforto e a paz que precisamos, a sabedoria vinda dele. Amém? Glórias a Deus. Então vamos terminar aqui. Então, buscando estudar e entender a Bíblia corretamente, não distorcendo, meu irmão, porque tem muita gente que distorce, né, a palavra de Deus para o bem-querer dela, para o aproveitamento pessoal dela. Então, não devemos assim, né? Ou então para agradar as pessoas, né? Para falar para o outro, não, sabe assim, se sentir cercado de uma palavra que vem trazer um alento para o ego dele. E não é. Nós devemos entender a Bíblia corretamente e não distorcendo a palavra de Deus para agradar as pessoas, né? Ou justificar o erro das pessoas. Ah, não, mas Deus entende. Deus não entende, não, porque a pessoa que conhece a palavra, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que está certo, ela sabe o que está errado, e a pessoa ainda quer, né, ser acariciado o ego dela para dizer que Deus entende. Deus está falando. O que é certo, o que é errado. O que tem o pecado que te leva à morte e você se você não acordar, você vai para o inferno. E se você realmente der ouvido à palavra de Deus, você não fica toda hora colocando Deus à prova, né? Porque ninguém prova Deus, ninguém brinca com Deus, entendeu? Então, isso é para todos nós, né, meus irmãos? E olha só, distorcendo para agradar pessoas ou justificar ações incorretas. Evite discussões inúteis, meus irmãos. Evite. Quando você vê que alguma pessoa está querendo, né, alterar ou provocar uma discussão, sai de fininho. Você não precisa debater ali. A hora certa de você falar, o Espírito Santo de Deus vai te usar, meu irmão. Vai te usar, minha irmã. Porque enquanto você fica discutindo, né, ou ouvindo palavras que vai te causar algum dano dentro de você, sai fora, porque você sabe que aquilo não é vindo de Deus. Discussões inúteis não vêm de Deus.
O que vem de Deus é conserto, é palavra. Palavra é a verdade, é a direção, é o ensinamento, é o fortalecimento, é vida, vida com abundância. Discussões levam o quê, meus irmãos? Leva pessoas machucadas, feridas. Então nós precisamos estar aí realmente vivendo aquilo que pregamos. Nós precisamos realmente viver aquilo que nós achamos que somos, mas testemunhando lá fora. Porque se eu sou de Cristo, eu vou testemunhar Ele lá fora. É com a minha vida, é com as minhas ações, é com as minhas atitudes, minhas escolhas, minhas falas. Entendeu? Benção de Deus. Por que eu tenho que olhar para você sendo superior a você, se perante Deus, Deus não faz acepção de pessoa? Vai haver o dia do juízo, meu irmão. Isso é claro, está escrito na Bíblia e vai se cumprir. Vai haver o dia do juízo, onde Deus vai fazer a separação dos bons e dos ruins, né? Das pessoas justas e dos ímpios. Vai haver a separação para cada um ir para o lugar que vai, né? Os justos vão para Nova Jerusalém e os ímpios vão para o inferno. Não tem outro meio. Então precisamos mudar a nossa vida agora. Você nunca deve cruzar seus braços e achar que você já fez o suficiente e que você está salvo e que você, né, não vai errar e que você está perfeito. Engano diabólico esse, meu irmão. Porque nós temos que vigiar a todo instante, a todo dia. Entendeu? Para que você não perca a sua salvação. Para que eu não perca a minha salvação. Entendeu? Benção de Deus. Então, a palavra de Deus hoje é firme, é força, é mudança, é coragem, é incentivo. Só não muda quem não quer. Só não recebe aquele que não tem o coração voltado para as coisas de Deus. Então, é de cada um, né, meus irmãos? Então, não evite discussões inúteis, afaste-se de contendas e conversas vãs que não edificam e causam divisão. Então, não faça parte disso aí, meu irmão, porque se você fizer parte, você já está contaminado. Você pode... Porque, olha, é simples. Vamos supor que você gosta de mim como eu sou, você me conhece, você fala, nossa, a Bia é legal, a Bia, eu gosto dela porque ela é assim, assim. Aí vem uma outra pessoa e fala de mim pra você. Fala, olha, porque a Bia é assim, assim. Você acha que a tua visão vai continuar a mesma que antes? É óbvio que não, meu irmão, porque se você deixou entrar aqui e caiu no teu coração, você já vai me olhar da próxima vez com, né? Nossa, que decepção, né? Eu não pensava que a Bia fosse assim. Você entendeu a mudança de olhar? Porque você antes tinha um olhar. Por isso que a gente não deve deixar contaminar a nossa vida com conversas, né, inúteis e vãs, né? Com acusações, com discussões que não vai te levar a nada. Entendeu, bênção de Deus, o recado de Deus hoje? Então, nossa vida é conserto, né, meus irmãos? Vamos deixar ser usado como um instrumento de paz, um instrumento de bênção na vida das pessoas. Porque é para isso que viemos, é para isso que estamos aqui, é para isso que Deus nos deu a vida hoje, para estarmos recebendo essa palavra direta do Senhor, para o meu coração, para o teu coração, porque nós somos escolhidos do Senhor. Mas nós precisamos saber que porque nós somos escolhidos, nós precisamos estar vigiando. Nós precisamos estar atentos, porque o mundo aí fora jaz do maligno. Cuidado com as contaminações. Cuidado onde você está colocando os seus olhos. Cuidado onde você está indo. Cuidado onde você está colocando suas mãos, a planta dos seus pés e a sua consciência, entendeu? Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que Deus veio falar tão diretamente nos nossos corações, né? Eu louvo a Deus pela tua vida, bênção. Eu louvo a Deus pela minha vida.
agradeço a Deus. Nós precisamos estar aí realmente, né, fazendo aquilo que Deus escolheu para mim e escolheu para você. Amém? Glórias a Deus. Não somos inimigos, não somos parte do corpo dividido, não somos pessoas que faz diferença do outro. Nós somos o corpo de Cristo. Comparado ao corpo de Cristo, somos unidos, estamos na mesma missão, porque tem tanta gente aí com discussões, né? Qual o lugar que ela quer ocupar, qual o cargo que ela quer ocupar na igreja, mas tem muitas pessoas que não acordaram. Aonde que ela está? Onde que o coração dela está? No homem ou nas coisas de Deus? Nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Então a gente precisa estar aí, né, meu irmão? Enfrentando uma realidade com a gente mesmo, fazendo essa avaliação, cada um fazendo a sua, porque assim não sobra tempo para ter conversas vãs, para ter discussões, para ter separação, para ter apontamento de dedo, né? Ah, porque aquele é assim, porque aquele outro é assim. Você e eu estamos dentro do coração daquela pessoa? Talvez aquela pessoa está tão ligada a Deus que o nosso momento de julgamento nos afastamos de Deus. Entendeu? Entendeu? É simples de entender. As coisas de Deus não é complicada. Quem complica é as pessoas. Deus é maravilhoso, é zeloso. Ele é um Deus de amor. Ele quer que a gente venha consertar a nossa vida. Cada um consertar a sua, porque eu não posso consertar a sua e nem você a minha. Entendeu? Então, graças a Deus. Agradeço a Deus por você e que você hoje receba no seu coração essa palavra de Deus, né? Abençoada, transformando as nossas vidas, né? Pro melhor. Amém? Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, né? Eu venho aqui a hora certinha, eu não sei, mas é depois do meio-dia. Convido você para estar junto comigo e que você, meu irmão, minha irmã, me ajude, né? Ajude a mim, né? A anunciar os vídeos, né? Tanto no YouTube quanto, né, o vídeo, a live que eu faço ao sábado. Convido você para me ajudar. Eu preciso de você para que nós, né, venhamos a anunciar a palavra de Deus para o mundo, para as pessoas, muitas pessoas. Convido você, agradeço você por me ajudar. Amém? Deus te abençoe. Obrigada, Senhor, por essa vida tão preciosa que está do outro lado. Glórias a Deus. Amém?